Quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de João, no capítulo de número 15. Hoje eu quero falar sobre a chave para a multiplicação e crescimento da sua célula. Então, João, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos aqui querem ser discípulos verdadeiros de Jesus? Levante a mão, querido. Porque a Bíblia fala sobre ser verdadeiro discípulo. Nós vamos ler aqui. Sobre ser um verdadeiro discípulo. Todo mundo pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Mas a Bíblia diz que existe aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. E nós vamos ler no texto agora isso. Olha, João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. A Bíblia diz assim, eu sou a videira. Então Jesus está falando, palavras de Jesus isso aqui. Jesus, só para você poder entender, Jesus está com os discípulos, ok? Jesus usava muito de figuras de linguagem. Então Jesus está andando aqui, e aí de repente Jesus olha uma plantação de uvas. Jesus olha uma plantação de uvas e às vezes ele passava por um lugar, ele olhava aquilo e ele se comparava para a pessoa poder entender melhor. Então, por exemplo, quando o Senhor diz assim, eu sou a videira, ele está olhando para uma vide. E ele está dizendo, eu sou como aquela videira, está vendo? Vocês são como aqueles ramos ali. O pai é como aquele agricultor que está cuidando dali, para a pessoa poder entender um pouco melhor. Então, como os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, Jesus usava muito dessas figuras para que eles pudessem entender, né? Ficava mais fácil. Então, nós vamos ver agora o trecho em que o Senhor se compara a essa videira, o Senhor Jesus. Então ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Preste bastante atenção. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis muito fruto. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Curva a sua cabeça, não feche a Bíblia não, que nós vamos caminhar e navegar em cima desse texto. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, Senhor, nós queremos extrair desse texto todas as pérolas, todo ensinamento, tudo aquilo que Tu tens para falar conosco, Senhor, porque a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa intenção
ó Deus, nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor. Senhor, nós não queremos brincar, ó Deus, de sermos cristãos. Não, Senhor, nós queremos, ó Deus amado, sermos verdadeiros, Senhor. Então nos abençoe e fale conosco nessa noite. Nos ensine, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu lugar então. Como eu disse, esse texto é um texto maravilhoso. Eu amo esse texto. Na verdade, eu gosto já até do capítulo 14, muito também, porque ele fala para nós não nos preocuparmos. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Antes ele já fala do lugar que ele tem reservado para nós. Ou seja, eu entendo que já existe os lugares preparados, as casas já estão preparadas para cada um de nós lá. Deus sabe quem vai estar com ele, Deus sabe. A Bíblia diz que já existe muitas moradas, o Senhor já preparou essas moradas, e nós vamos estar lá. Só que existem pessoas que estão com a casa preparada lá, mas que ainda não ouviram o Evangelho, e que estão esperando nós nos manifestarmos. Como diz o livro de Romanos, a Bíblia diz o quê? Que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por que ele fala a criação ou a criatura, né? Porque todo aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus é apenas uma criatura, não é filho. Então ele diz: a criação de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Ou seja, nós que somos filhos, precisamos nos manifestar a este mundo, mostrar Jesus a este mundo, né? E dessa forma nós vamos estar dando fruto, e certamente nós nos tornaremos verdadeiros discípulos do Senhor. O texto aqui que Jesus fala, ele está querendo dizer exatamente isso, que eu sou a videira, o meu pai é agricultor, e nós somos como ramos, e esses ramos têm que estar ligados nele. Ele diz: porque se esse ramo não der fruto, ele vai cortar. E querido, olha que coisa terrível, ser cortado está querendo dizer que está sendo desaprovado, e isso é terrível. Não era terrível? Não sei, quem aqui já repetiu de ano? Levante a mão, sem vergonha. Eu já repeti a 7ª série, né? Porque naquela época repetia. Tem muita meninada aí que não vai levantar a mão, porque hoje não repete mais, senão tinha repetido também. Mas a 7ª série naquela época era muito difícil, porque tinha física, química, e era terrível. Eu não gostava de estudar matemática, quanto mais química e física. Eu não suportava. Então a 7ª série eu repeti 1 ou 2 vezes, agora eu não lembro. Tá? Faz tanto tempo que eu não lembro. Mas eu repeti a 7ª série. Mas querido, eu sabia que eu não tinha ido muito bem, mas havia uma esperança, porque naquela época se colocava a lista, né, com o nome de todo mundo que tinha sido aprovado. E se seu nome não tivesse lá, querido, na lista do aprovado, você podia ir na outra que estava lá, do reprovado. Seu nome ia estar em alguma delas. Então, quando sabia que você não estava muito bem, havia ainda uma pequena esperança. Então você ia lá e meu nome não está aqui. Era uma decepção tão grande que às vezes eu não queria nem ir lá no outro. Já como que sabia. Mas quem aqui já repetiu de ano sabe, ou quem aqui teve aquele dia terrível de ser mandado embora? Porque o dia que você é mandado embora de uma empresa é como se você estivesse recebendo um boletim de reprovação. A empresa não vai precisar mais do seu trabalho. E aquele dia é um dia horroroso, ninguém sai, a não ser a pastora Berna, de um emprego sorrindo. Né? Que ela contou aqui outro dia que ela estava doida para sair. Né? A pastora Silvia falou que também já saiu. Então assim, todo mundo, porque o que passa? Passa uma imagem de que você foi reprovado. Passa uma imagem de que você foi negativado. E isso é horrível, ter essa sensação é horrível. Só que você sabe que um dia nós também nos apresentaremos diante do Senhor, e o nosso nome também estará, não numa lista, mas estará num livro.
a Bíblia diz, no livro da vida, para ver se nós fomos aprovados ou reprovados. A Bíblia diz que nós precisamos dar frutos a Deus. Ele diz, quem não dá fruto, a Bíblia diz que ele corta e lança no fogo. É lógico que esse texto não está falando literalmente de você ganhar vidas, não é isso que ele está falando. Esse fruto que ele está falando é do fruto do Espírito de Deus. O que está em Gálatas, a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus, e porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos que dar fruto. Existem frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, amor, alegria, então mansidão, domínio próprio, então tudo isso é fruto do Espírito de Deus, e nós precisamos dar fruto, manifestar fruto de Deus, porque o que significa? Se eu me converti de verdade, eu tenho que mostrar fruto do Espírito, eu tenho que manifestar uma vida diferente, mas quem tem o fruto do Espírito, certamente se torna um ganhador de almas, certamente ele vai produzir algo para Deus, porque um homem que nasceu de novo, ele começa a ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, por isso que ele se chama cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. E o Senhor, ele veio com uma missão aqui na terra. Qual era a missão do Senhor? Trazer o reino de Deus. Ele veio para trazer a salvação. Ele veio para resgatar o que estava perdido. Ele veio com uma meta, com um objetivo, levar o maior número de pessoas para o céu, e mais do que isso, treinar discípulos para que a palavra de Deus continue sendo pregada, e as pessoas possam escutar a palavra de Deus e ir para o céu. E graças a Deus, os discípulos fizeram o seu papel, porque se não tivessem feito, nós também hoje não seríamos cristãos, não conheceríamos a palavra de Deus, e por conta de muitos homens, nós também estamos aqui hoje, porque ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus, ouvimos a sua voz, e nós conseguimos ter a salvação de Jesus Cristo. Então, a Bíblia é muito clara, ele dizendo assim, olha, se você der muito fruto, se você permanecer em mim, e eu em você, você vai dar muito fruto, é uma garantia. Ele diz, se você permanecer em mim e eu permanecer em vocês, esse vai dar muito fruto, porque sem mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E aí que está algo que eu quero entrar essa noite. Por quê? Porque nós recebemos um chamado de Deus, nós recebemos uma orientação de Deus, a dar fruto, a ganhar pessoas para o Senhor, a pregar o Evangelho, a dar testemunho, porque nós podemos ganhar pessoas até mesmo sem abrir a boca. Acredite nisso, querido. Só pelo seu testemunho, pela forma que você vive, pelo amor que você manifesta, queridos, as pessoas vão falar, eu preciso do que você tem, eu quero ser igual a você, né? Eu preciso viver como você, me fala o que você fez, e aí você entra, você nem abriu a boca às vezes para falar, porque as pessoas querem ser parecido com aquele que é cristão de verdade. As pessoas sabem quem são cristãos verdadeiros, como sabem quem são cristãos falsos. Por isso que o Senhor Jesus, ele termina falando assim, ó, o que glorifica meu Pai é aquele que dá fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Você está falando verdadeiramente meus discípulos, é porque existem discípulos falsos, discípulos que não geram nada para Deus. Queridos, você já pensou chegar naquele dia e o Senhor falar assim, eu quero que você me apresente o que você fez com o dom que eu coloquei nas tuas mãos, o que você fez com aquele ensinamento que eu trouxe para você, e você vai falar assim, Senhor, eu não fiz nada, porque aquele foi como um talento que eu recebi, eu só tinha um e eu enterrei porque eu fiquei com medo. Porque você sabe que na parábola dos talentos, o Senhor chega, dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para o outro, e dá 1 talento para o outro também, e o que tinha 5 multiplicou, e o que tinha 2 multiplicou, mas o que tinha 1 guardou, e aquele que guardou, o Senhor condenou ele,
E quantos homens e mulheres de Deus têm guardado o seu talento, não têm multiplicado o seu talento, porque se tornou um crente egoísta, um crente que pensa só nele, um crente que tem preguiça, um crente que tem medo. E Deus não quer isso, porque Deus quer manifestar poder e quer que o fruto que está dentro dele se manifeste para que ele seja um ganhador de almas. Agora nós somos líderes de célula, temos células agora, e agora eu quero falar sobre a chave para nós multiplicarmos essa célula. Porque a primeira coisa que eu preciso entender dentro desse texto é que se eu quero ser um ganhador de almas, se eu quero fazer com que a minha célula cresça, e cresça saudavelmente, porque, querido, você quer agradar o coração de Deus, né? Existe um pastor que eu conheci, que chama o pastor Odilon. Ele diz assim, você quer dar ibope no céu? Se você quer dar ibope no céu, seja um ganhador de almas. Seja um ganhador de almas. Porque para Deus o que importa é ganhar almas. Ganhar almas. Você vai cumprir esse papel de ganhar almas. Quando você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, existe um desejo dentro de você de ganhar almas. Mas para nós ganharmos almas, primeiro nós precisamos viver um avivamento pessoal. Nós precisamos ter um entendimento de que a primeira coisa que eu preciso entender é que sem Deus eu não vou conseguir nada. Esses dias eu já estava atendendo uma pessoa que ela disse assim, olha pastor, eu quero fazer algo. Eu fui conversar com a esposa, e a esposa falou assim, nós vamos orar. E eu fiquei doido que ela falou, nós vamos orar, porque ela sempre fala, nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar, e eu quero agir. E eu falei assim, mas você está errado, rapaz. Sua esposa não está errada, você está errado. Você tem que agir, mas você também tem que orar. Aliás, você precisa orar primeiro, para saber se é da vontade de Deus, porque senão você vai fazer na força do seu braço, e você tem uma grande possibilidade de quebrar sua cara. Agora, quando você ora e Deus fala assim, vai, aí você pode ir. Se Deus falar espera, você tem que esperar. E se Deus falar não vai, você não vai. Agora, se Deus falar vai, não adianta ficar parado. Agora, quando a pessoa diz eu vou buscar em Deus, eu vou orar, significa que ela está mostrando essa dependência de Deus. E todo líder de célula, se você quer ver a tua célula crescendo, se você quer ver a tua célula produzindo, se você quer ser um ganhador de almas, se você quer ser um homem que vai dar o ibope lá no céu, que vai agradar a Jesus, meu irmão, você precisa entender que sem Deus você não vai conseguir fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. E isso é uma coisa importante para nossas igrejas. Porque existem coisas que nós podemos fazer mecanicamente, acredite. Até uma igreja, ela pode se levantar e crescer de forma mecânica. Você pode ter bons músicos. Nós podemos aqui, vamos dar um exemplo. Tem igreja que tem muita grana, ela pode contratar excelentes músicos, colocar homens aqui que dominam a música, o teclado, a guitarra, o violão, o baixo, que são músicos top, mas que não tem nada de vida com Deus, mas vai trazer uma boa musicalidade, porque é quase uma profissão deles. Você pode trazer oradores, homens que falam excelentemente, que falam da Bíblia, mas que não têm vida com Deus. E aquilo é uma palavra até agradável de se ouvir, porque ele não vai falar mentira, ele vai falar palavras que estão na Bíblia, mas não tem vida com Deus. É muito provável fazer até mesmo uma igreja crescer sem ter a vida de Deus. Por isso que no domingo eu disse aqui, se eu dissesse que Deus não está aqui, você ficaria? Você iria embora? Ou você clamaria ao Senhor até que a presença dele venha? Porque tem pessoas que elas vão para a igreja e ela não está muito preocupada se Deus está lá. Afinal de contas, o ambiente é gostoso. É um ambiente de paz. É um ambiente bacana. As pessoas são legais. Os louvores são agradáveis. Querido, hoje eu estava olhando lá aquele... eu estava estudando meu inglês e eu estava estudando por um vídeo do YouTube. E aí, logo abaixo estava assim, evangélica... tipo assim, detonou no X Factor lá.
né, americano, acho, sei lá o que era o britânico. E a mulher, quando ela chegou lá, ela chegou para cantar uma música normal. Normal, colocaram evangélico, mas ela chegou lá para cantar uma música normal. E aí os jurados falaram assim, ó, não, nós queremos que você canta música tal. Aí o outro jurado falou, não, essa daí não, ela quer essa tal. E foram sugerindo, até que um falou assim, não, eu quero que você cante essa música. E essa música era cristã. Rapaz, quando essa mulher começou a cantar, ela é uma negra. Ela detonou. Mas foi um negócio tão lindo que os jurados falaram assim, você conseguiu nos colocar dentro da igreja. Parecia que nós estávamos dentro da igreja. A plateia aplaudiu em pé. Mas ela não era uma verdadeira cristã, ela cantou uma música gospel. Não havia vida de Deus. E o que eu quero dizer é que, da mesma forma, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos produzir uma igreja sem Deus. Podemos até multiplicar sem Deus. Só que se Deus não tiver, na verdade, aquilo será uma árvore linda, mas sem frutos verdadeiros. Nós não seremos discípulos verdadeiros do Senhor. Eu preciso entender então que existe uma necessidade. Se eu quero trazer crescimento para a minha célula, a primeira coisa que eu preciso fazer, seja como líder, seja como membro da célula, seja como co-líder, é entender que eu vivo na dependência de Deus. Dependência de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, viva na dependência de Deus. E existe uma forma que Deus escolheu para nos levar a viver dependentes dEle. Ou seja, nós usamos a expressão aqui, que o MDA usa, que é o TSD. TSD significa tempo a sós com Deus. Ou seja, isso é uma coisa extremamente importante para quem quer ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, um grande líder. Às vezes nós achamos que só ir lá e fazer a célula está tudo certo, mas você vê que vai passando o tempo, parece que o crescimento dá uma estancada, parece que as coisas não fluem. Isso pode acontecer na célula, isso pode acontecer no louvor, isso pode acontecer em qualquer outro ministério aqui dentro da igreja, até mesmo no ministério de intercessão, pode clamar, e parece que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque chegou num determinado momento, parece que nós apertamos o botão lá, automático, e nós fazemos tudo de forma automática, parece que sem precisar da ajuda de Deus. E quando eu oro, quando eu vivo esse tempo com Deus, quando eu vivo esse lugar de adoração, o meu lugar onde o Senhor escolheu para eu estar, diariamente na presença de Deus, Deus ele sempre vai produzir algo em mim. Deus sempre vai produzir algo em você. O fruto vai ser inevitável. Por isso que o Senhor, o que ele diz aqui? Olha o versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejardes e vos será o quê? Concedido. Querido, isso aqui é garantia de Deus? Sim ou não? Deus está dando um cheque em branco. Sabe o que ele está querendo dizer? Se você permanecer em mim, se as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser e vai ser concedido. Uau, querido, isso é poderoso. Então eu posso pedir crescimento da minha célula, eu posso pedir pessoas para Deus, eu posso pedir o que eu quiser, porque a Bíblia diz aqui, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Há uma garantia de Deus, quando eu estou ligado nele, quando eu estou preso nele, o que eu pedir Deus vai me dar. E nós precisamos pedir almas, Senhor, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Eu gosto muito de um homem chamado Reinhard Bonk, nós já trabalhamos para ele, né, Dani? Fomos fazer uma cruzada com ele, é um alemão, esse homem, Deus tem dado a África para ele, mas querido, assim, ó, numa só reunião, tinha 6 milhões de pessoas, 6 milhões, foi a maior reunião registrada na terra, até hoje, foi a reunião que esse pastor pregou. E ele veio para o Brasil fazer uma conferência e nós fomos trabalhar lá
com ele junto, que foi algo, um homem de Deus, querido, é uma coisa de enlouquecer. O homem não prega assim aquelas palavras, ele pega simples, que nós falamos assim, meu Deus do céu, que palavrinha simples, mas quando ele faz o apelo é impressionante. Quantas pessoas se derramam chorando, né? A gente está lá no meio, estava na praia de Botafogo, que ele fez na praia de Botafogo, e a gente estava até de bermuda, né? Descalço lá no meio, né? Nosso trabalho qual que era? Ficar intercedendo, e quem aceitasse Jesus, ir lá, orar com a pessoa, preencher um folhetinho para ela, né? Indicar ela para uma igreja, esse era o nosso trabalho. E nós estávamos aí, o pipoqueiro, vendendo pipoca no meio da multidão, só que a palavra sendo pregada, e o pipoqueiro vendendo, quando o homem faz apelo, eu quero, acabou a pipoca do homem. O homem entregou a vida a Jesus, o pipoqueiro não aguentava tamanha presença de Deus, mas por quê? Porque esse homem tem uma vida poderosa com Deus, não é a palavra dele, é a vida que ele tem diante de Deus, querido. Quando você tem vida com Deus, quando você tem essa vida de Deus, você vai atrair pessoas como um imã atrai o metal. As pessoas vão até você, as pessoas vão se chegar a você, mas você precisa entender essa dependência de Deus. E para eu viver nessa dependência de Deus, Deus vai me levar a um tempo de oração. Por quê? Porque ele diz assim, se permaneceres em mim, pedireis o que quiseres. Então ele está falando de um tempo onde você vai estar em contato com Deus, comunicação com Deus. O que é que nos coloca em comunhão com Deus? Oração. Oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não me responda, por favor. Responda para você mesmo. Você que é líder de célula, você continua orando pela tua célula, pelo crescimento da tua célula, você ora pelo crescimento do teu ministério, você ora antes de começar a tua célula para que Deus venha com aquele mover, para que milagres aconteçam, para que as portas se abram, ou você apertou o botão do automático lá e aquilo vai acontecer mecanicamente como sempre acontece? Nós não podemos, quando nós vamos para uma reunião, Senhor, eu estou na tua dependência, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo, Senhor, eu preciso que o extraordinário do Senhor chegue hoje aqui. Então, não ligue o botão do automático, ligue o botão da dependência. Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu quero algo novo que venha do Senhor. Querido, um líder, para que a célula dele esteja em pé, frutificando, ele precisa estar de joelhos. O co-líder precisa estar de joelhos. Para uma célula estar em pé, como para uma igreja estar em pé, o pastor tem que estar de joelho, os líderes têm que estar de joelhos. Assim também funciona numa célula, no ministério, seja o que for. Porque quando o homem cai na presença de Deus, quando o homem mostra essa dependência de Deus, Deus vai mover sobre a sua vida. Às vezes nós falamos assim, Senhor, me dá da sua unção, eu quero da sua unção. E aí Deus dá a unção, mas nós não usamos a unção. Nós não usamos a ferramenta. Esses dias eu estava em oração, pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso de tal dom, e tal dom, e tal dom. E aí o Senhor falou assim para mim, para que você precisa desses dons? Eu falei, eu preciso para usar ele. Ok, mas você vai usar quando? Senhor, eu vou usar ele quando o Senhor quiser. Não, eu entendi. Deus falou assim, não, você não está pronto ainda. Você precisa saber exatamente para que você vai usar, quando você vai usar. Não adianta ter por ter. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu preciso de um Mercedes. Ok, para que eu preciso de um Mercedes? Eu preciso de uma casa com 10 quartos. Ok, mas para que eu preciso de uma casa com 10 quartos? Porque se eu precisar de verdade, Deus vai me dar. Agora, se eu não precisar, para que Deus vai me dar? Agora, se tem uma coisa que nós precisamos é gerar almas para o Senhor. Então, se nós pedimos isso ao Senhor, Deus certamente nos dará. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Então eu preciso saber que a oração ela é fundamental. Existem coisas para crescimento que são necessários
que cada um de nós façamos. E a mais importante significa oração. Oração. Onde eu devo orar? Vamos para Mateus capítulo 6. Olha só o que diz Mateus no capítulo 6. Volta só um pouquinho. Onde é que eu devo orar? Porque, veja bem, queridos, existem algumas coisas que eu acredito. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, ó, você já orou hoje? Ela vai falar assim, já orei. Ok, num discipulado às vezes acontece isso. Você orou, ok. Me fala como que foi esse tempo de oração. Pastor, eu não tinha muito tempo, então assim, ó, do trajeto que eu acordei e fui para o meu trabalho, eu fui orando no ônibus. Querido, isso é ótimo, é legítimo, mas existe um modelo que Jesus nos deixou. Existe uma forma que Deus é um Deus que ainda tem alguns rituais. É lógico que Deus não vai, para Ele receber minha oração, eu tenho que orar ajoelhado? Só assim que Ele vai receber? Não. Eu posso orar em pé? Posso. Eu posso orar lavando louça? É lógico que eu posso orar lavando louça, mas existe algo que chama mais a atenção de Deus. Olha só, capítulo 6, a partir do 5, diz uma oração modelo. A Bíblia diz assim, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e na esquina das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, olha agora o Senhor dizendo para nós que somos discípulos, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará plenamente. A Bíblia diz que Deus tem um modelo para o TSD. Qual é o modelo? Vai, fecha a porta do teu quarto, porque o teu pai que está em secreto, ou seja, você não está vendo ele ali, mas ele está te vendo. Você não está vendo ele, mas ele está vendo que você está lá. A Bíblia diz, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Querido, existe uma recompensa para quem gasta tempo na presença de Deus. Existe uma recompensa para aquele que separa um momento do seu dia para fechar a porta e estar num lugar chamado o lugar secreto. O lugar secreto. Querido, Deus ama lugares secretos. Deus ama. Veja bem, querido, foi Davi, você conhece a história de Davi? Ele se tornou Davi, ou conhecido, quando ele matou Golias, o gigante. Mas antes dele ser exaltado pelo povo, pela nação, Davi teve o seu momento secreto lá, matando, antes de ele matar o gigante diante do público, ele matou um leão e um urso lá para defender as suas ovelhas no lugar secreto. Davi tinha um lugar secreto onde ele adorava a Deus com a sua harpa. E é isso que fez Davi ser um ganhador de corações de Israel, porque a Bíblia diz que ele foi o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. Davi tinha o coração das pessoas. As pessoas amavam a Davi. O que Davi falava, as pessoas obedeciam. Por quê? Porque Davi tinha um lugar secreto na presença de Deus. Quando um homem vive na presença de Deus, querido, Deus move sobre a vida dele. E oração é tão fundamental, porque se você olhar Jesus, o ministério de Jesus bombava, querido. O ministério de Jesus era um ministério poderoso, onde Jesus ia, ele arrastava multidões. Mas você vê em algum momento na Bíblia Jesus parando de orar? Você vê a todo momento a Bíblia dizendo que ele se retirava para orar. Ele se retirava. Tinha momento que ele estava com o discípulo, mas tinha momento que ele queria, era ele sozinho. Era ele sozinho, ele Deus. Querido, nós precisamos ter mais tempo com Deus. Se nós queremos ver nossas células crescendo, se nós queremos ver filhos saudáveis, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no teu ministério, você precisa gastar tempo com Deus sozinho.
O que dá crescimento não é o teu conhecimento teológico, nem as habilidades que você tem, não é a técnica. O que vai trazer crescimento para a sua vida é a vida que você leva em secreto diante de Deus. É isso que vai trazer o crescimento. Então, onde eu devo orar? Querido, você deve orar aonde você se sentir melhor, mas a Bíblia, ela nos orienta a orar dentro do nosso quarto. Então, gaste tempo. Ah, pastor, eu não tenho um quarto. Então, ora lá na cozinha. Porque eu durmo na sala. Ok, ora na sala, não importa. O importante é você estar num lugar sozinho com Deus, onde ninguém vai te perturbar. Onde você não vai ficar ouvindo vozes, onde não tem barulho, onde você não vai ficar pensando na mistura da marmita. Você entendeu? O importante é você estar ali sozinho com Deus, despreocupado. Desliga celular, meu irmão, porque às vezes você vai ver pessoas, né? Tá orando e tá com o celular, aí o WhatsApp, pip, pip, aí a pessoa para a oração para dar uma olhada. Não é assim? Né? Misericórdia, mas já aconteceu isso aqui, ó. Você está na vigília aqui, cheio do Espírito Santo e tal. Aí o irmão aqui orando, com os olhos abertos aqui, aí tem um mosquitinho aqui. E tal, Senhor, não sei o quê, e o mosquitinho. Querido, você tem que ter um tempo a sós com Deus. Coloca o teu louvor lá, fecha os seus olhos, se derrama na presença dEle e deixa Ele vir até você. Não saia até sentir a presença dEle. Às vezes vai demorar um pouquinho a presença dEle, sabia? Às vezes Deus testa, Deus tem isso. Você chega lá na presença dEle e você fica e nada. Você fala, cadê você, cara? E nada. Mas não desista, porque Ele fez isso com Moisés. E diz, Moisés, suba para a minha presença. Moisés subiu o Sinai. Primeiro dia, nada de Deus. Segundo dia, nada de Deus. Terceiro dia, nada de Deus. Querido, se fosse qualquer um de nós, tinha descido. Fala assim, foi da minha alma que eu ouvi para subir. Mas no sexto dia, Deus vai lá e fala com Moisés. E aí ele é tomado 40 dias naquele monte pela glória de Deus. Quando desce com o seu rosto brilhando. Querido, Deus precisa de homens cujos rostos brilham. Mulheres cujos seus rostos brilham da glória de Deus, da presença de Deus. Então ore, entre no teu quarto, gaste tempo. Senhor, eu preciso do crescimento da minha célula. Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu preciso ser uma melhor esposa. Eu preciso ser um melhor esposo. Senhor, eu preciso ser um melhor líder. Senhor, eu não estou sabendo liderar, não estou sabendo conduzir minha célula, não sei como ganhar, não sei como convencer as pessoas. Senhor, eu preciso do Senhor. A tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho mais palavras para fazer com que as pessoas vão para a célula, mas o Senhor sabe o que fazer. Senhor, me oriente, fale o que eu preciso fazer. Senhor, eu sou instrumento nas tuas mãos. Clame ao Senhor e peça o que quiser e Ele vai te dar. Quem crê, diga amém, querido. Ele vai te dar, se você permanecer nele, Ele vai dar. Então onde eu devo orar? No meu quarto. Eu devo orar lá no meu quarto. Porque ele diz, e quando você for orar, não fica usando de vãs repetições como os pagãos, né? Os pagãos que imaginam que devido você muito falar, será ouvido. Portanto, não vos assemelhe a ele, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Querido, isso aqui é tremendo. Porque o teu Pai sabe tudo, antes mesmo de você pedir para ele, ele já sabe. Aí você para e fala assim, mas Deus, você está de brincadeira. Porque se você já sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Não é mais ou menos assim? A Bíblia diz que Ele já sabe tudo antes de nós pedirmos. E aí dá vontade de você chegar e falar assim, ó, Senhor, você já sabe tudo que eu preciso, então faça a tua vontade. Aquela oração de 5 segundos. Eu não preciso orar, porque Deus já sabe tudo que eu preciso. Mas acredito que tem irmão que faz isso de verdade, querido. Eu não preciso orar, Deus já sabe tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Ele sabe antes mesmo de eu pedir. Senhor, então o Senhor já sabe tudo que eu vou pedir. Mas sabe por que nós precisamos orar? Porque quando nós oramos, nós estamos mandando uma mensagem para o mundo do Espírito. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero
que o Senhor faça, eu não tenho poder. Faça o Senhor. O mundo espiritual está nos ouvindo. O mundo espiritual está vendo a nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, meu irmão, acredite, não é só Deus e os céus que estão de olho em você. O inferno também está de olho em você. Segunda coisa, seja específico e ousado na tua oração. Você quer ganhar almas? Seja específico. Querido, cria uma lista de oração. Eu sempre aconselho meus discípulos a ter uma lista de oração. Querido, quem aqui tem lista de oração? Você tem lista de oração? Levante sua mão, seja sincero. Quem tem? É importante você ter lista de oração. Lista de oração vai trazer qualidade para a sua oração. Sabia disso? Porque às vezes você vai acabar esquecendo se você não tem uma lista. A não ser que você só tenha 3 pedidos para fazer, aí você não vai esquecer. Mas se você tem muita coisa, você vai ter que fazer uma lista, e é o ideal. Então, eu sempre oriento a pessoa assim, olha, quer ver eu fazer uma lista rapidinha para você? Eu sempre começo glorificando a Deus, por aquilo que Ele é. Então entra na presença de Deus, Senhor, tu és louvado, Senhor, pois Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, Tu és aquele Pai amado que sustenta os pássaros, Tu controla todas as coisas pelo Teu poder, Senhor, inclusive a minha vida, e por isso eu Te louvo, pelos cuidados que tem tido, Senhor, para comigo, pela comida, pelas vestes. Aí eu começo a agradecer a Deus, primeiramente. Depois que eu agradeci, aí eu vou pedir para a minha vida pessoal. Aí eu peço primeiro para mim, Senhor, eu quero dom tal, eu quero meu ministério tal, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu quero, sei lá, trocar meu carro, Senhor, eu quero esse presente, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, Senhor, a minha esposa, quero que o Senhor abençoe o Luca, o Mateus, a Esther, e aí eu vou detalhando a vida de cada um, Senhor, a minha esposa, Senhor, muda aquela mulher, Senhor, Deus, trabalha na vida dela, Senhor querido, Senhor, descabela ela, e aí eu, luto com Deus nesse momento, a noite inteira, o anjo puxa meu cabelo, você tem que detalhar a tua oração, depois que você ora pela tua família, depois que você orou por você, teu ministério, olha pela tua família, cada pessoa da tua família. Depois que eu oro pela minha família, eu oro para a igreja, por vocês. Depois eu oro pela Bahia. Depois eu oro pela Praia Grande. Depois que eu orei pela Praia Grande, eu oro por cada discípulo. Depois que eu oro por cada discípulo, eu oro por cada pessoa da nossa célula. Depois que eu oro pela célula, eu oro pelo meu pastor, o Bispo José. Eu oro pelo ministério dele. Depois eu oro pelo Brasil, eu oro para que Deus combata a corrupção, eu oro para que Deus abençoe esse bairro, para que Deus traga salvação nesse bairro. Depois que eu oro até para que haja paz em Jerusalém, porque a Bíblia diz que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. Então quando você faz uma lista, você não se perde. Então às vezes você está ali, você esqueceu de alguma coisa, só dá uma olhadinha na lista e continua orando ali com Deus, e aquilo vai gerar uma qualidade. E uma das coisas que você tem que pedir, Senhor, traga o crescimento, move, Senhor, sobre a minha célula, Senhor. Então, seja específico. Salmo 2,8 diz o quê? Que pede-me e te darei nações por herança. Olha só o que o Senhor diz, pede-me e te darei. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Sabe por que muitas vezes nossa célula está mirrada? Sabe por que muitas vezes a nossa célula não cresce? Sabe por que as coisas às vezes não acontecem dentro da nossa casa? Sabe por que a nossa vida às vezes não sai do lugar? Porque nós não pedimos. Porque Deus diz o quê? Pede-me e eu te darei. O que diz aqui que nós lemos em João? Se você estiver ligado em mim e as minhas palavras em você, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Só que nós não pedimos. Nós não pedimos para Deus. E muitas vezes nós pedimos mal, como diz a Bíblia. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Então nós precisamos saber como pedir, precisamos estar na presença de Deus, precisamos cultivar essa presença de Deus, e quando nós cultivamos essa presença, entendemos que somos dependentes de Deus, nós vamos pedir e Deus vai nos dar, seja o que for. Então, precisamos desse Senhor da Seara. A Bíblia diz o quê? Peça ao Senhor da Seara para que o quê? Envie ceifeiros, porque grande é a colheita, mas poucos são os
ceifeiros, os trabalhadores. Olha só o que o Senhor diz: peça ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Líder de célula, peça ceifeiros. Senhor, eu preciso de homens e mulheres na minha célula que vão me ajudar no trabalho. Eu preciso de homens e mulheres capacitados, ó Pai. Capacitados, que eu digo que tem um coração disposto a servir, que tem um coração pronto para te obedecer, que pregue a palavra do Senhor, que anuncie, que ajude ao meu trabalho, Senhor. Pede, a Bíblia diz: pede ao Senhor da seara que envia os ceifeiros, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros, que desde a época de Jesus, poucas pessoas queriam trabalhar, desde a época de Jesus. Para finalizar, o terceiro, quanto tempo que eu devo orar, hein? Porque eu faço assim, muitas vezes nós achamos que Deus vai dar só para aquele que fica 1 hora, 2 horas, na presença de Deus. Isso não tem nada a ver. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. O que eu preciso fazer é orar. Eu preciso orar e não posso desanimar, eu não posso deixar de orar. Agora, quanto tempo? Quanto tempo que vai determinar é você, porque não adianta, eu posso ficar um tempão lá trancado no quarto e não ter uma oração de qualidade. Eu posso às vezes ficar 10 minutos com uma oração de muita qualidade diante do Senhor. Porque eu posso ficar lá meia hora e a minha cabeça está voando. Mas eu posso ficar lá às vezes 10 minutos e está chorando, me derramando na presença do Senhor. Às vezes você fala assim: eu não tenho tempo para orar. Na verdade você tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Me fugiu o nome do avivalista. Mas ele dizia assim: ó, eu tenho tanta coisa para resolver hoje, tanta coisa para resolver hoje. Meu dia está tão cheio hoje, que se eu não gastar pelo menos 3 horas de oração, eu não vou conseguir fazer tudo que tenho. Consegue entender? Se eu não ficar pelo menos 3 horas de oração, não vou conseguir fazer tudo que eu tenho. E o nosso entendimento às vezes é o contrário: eu não tenho tempo para orar porque eu tenho muita coisa para fazer. Por quê? Porque é nós que fazemos, não Deus. Agora, quando você entender: Senhor, sem o Senhor nada eu posso fazer, nós vamos gastar tempo na presença de Deus. O que nós precisamos para o crescimento da nossa célula é orar, orar e orar. Jesus gastava tempo orando nas madrugadas, subindo nos montes e ficando na presença de Deus. Ore, jejue pela tua célula e creia que é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai levar as pessoas até lá. Você vai estar na fila do mercado e as pessoas vão começar a se abrir para você, vão começar a chorar. Começar a chorar. Me lembro quando nós estávamos lá na Escócia, nós estávamos no mercado, querido, não estávamos nem no mercado. A mulher começou a chorar para nós. Vocês se lembram? A mulher começou a chorar, abrindo já a vida, dentro do supermercado. As pessoas estão necessitadas. As pessoas estão prontas para abrir o coração. Só precisa saber se tem alguém pronto para ouvir e alguém que é reconhecido como homem e mulher de Deus. Amém, querido? Vamos ficar em pé. Quero abençoar a sua vida. Amanhã é dia de muitas células. Tenha um tempo amanhã. Separe um tempo. Entre, feche a porta e você vai clamar ao Senhor: Senhor, quero desafiar você, líder e co-líder de célula, a você separar pelo menos 20 minutos de oração trancado no teu quarto, pelo crescimento para a sua célula estar bombando essa semana. Você vai ver como vai estar a tua célula. Já esta semana, porque eu estou fazendo um desafio e Deus vai honrar, vai trazer as pessoas. Você vai clamar ao Senhor: Senhor, eu quero viver na dependência do Senhor. A igreja vai crescer, o reino vai crescer. Amém, querido? Feche seus olhos. E eu quero que você fale agora com o Senhor: Senhor, me ensine a ser dependente do Senhor. Me ensine a orar. Jesus, ele condenou os discípulos quando olhou para os discípulos
que estavam sonolentos, e Jesus olha para eles e fala assim: vocês não podem nem vigiar comigo, nem mesmo uma hora sequer, nem mesmo uma hora sequer. Os discípulos viam a vida que Jesus levava de oração, e Jesus um dia foi abordado pelos discípulos que olharam para Jesus e disseram assim: ó, Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar como operar milagres, ele disse: nos ensina a orar. Ele sabia que esse era o resultado do ministério de Jesus, e nós precisamos disso na nossa vida. Eu tenho certeza que talvez muitas pessoas aqui não tenham levado uma vida de oração como deveria, e esse é o momento de você pedir isso ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero ficar fazendo aquelas orações básicas, sabe, Senhor, eu quero ter um tempo de qualidade com o Senhor. Me ajude a priorizar isso, me ajude, Senhor. O maior problema da igreja hoje é a falta de oração, falta de oração. Senhor, nos limpa, Senhor, limpa o nosso interior, limpa, ó Deus, a nossa mente que muitas vezes está cauterizada, Senhor, acostumada a ter as coisas sem muitos esforços, ó Pai. Senhor, ó Deus, nós sabemos que Jesus em nenhum momento, mesmo sabendo que tinha todo o poder e toda a autoridade, ele não fazia, ó Deus amado, por si mesmo, ele mostrava essa dependência do Pai. E, ó Deus, no nome de Jesus, nós precisamos mostrar essa dependência, porque Tu és aquele que nos dá o fôlego de vida, Tu és aquele, Senhor, ó Deus, que nos dá o sustento, e tudo que temos e somos vem do Senhor, ó Pai. Senhor, nós queremos nos tornar grandes líderes, queremos ver a nossa célula crescer, queremos, ó Pai, porque nos sentimos bem quando temos esses resultados. Mas, Senhor, nós precisamos primeiro viver um avivamento pessoal. E eu quero que o Senhor leve cada um aqui que está, Senhor, neste lugar, a viver um avivamento pessoal, a começar da minha própria vida, Senhor, a ter uma vida de oração intensa, a ter um tempo exclusivo para a leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos gastar mais tempo na Tua presença, nos abençoe. E eu peço, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos de volta para a nossa casa em paz e em segurança. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, vá embora em paz em nome de Jesus.